Olá, olá, gente querida, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Sejam bem-vindos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na nossa página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa Dona Vilma, só que ela está lá no Paraná. Dela eu trago um abraço a todos vocês. É ela que alimenta a nossa página no Facebook, tem meditações, cada mensagem linda, né, que ela posta aí todos os dias. Então siga a nossa página também no Facebook, indique aí para as outras pessoas. E a nossa rádio, você pode ouvir no www.falandodecristonaestrada.com, é o nosso site, lá tem informações, tem vídeos também, tem a rádio 24 horas, tá? E o Instagram também é alimentado pela Vilma, né? O Instagram, Falando de Cristo na Estrada, viu, gente? Eu conto com vocês aí. Já se inscreveu aqui no YouTube? Se não, se inscreva aí, deixa o seu like, é importante, tá? Também uma mensagem aí, nome, pode fazer o pedido de oração, escreva qualquer coisa aí para o YouTube ver a relevância do trabalho e passar a indicar para outras pessoas. E você mesmo pode copiar o link e mandar para as pessoas, compartilhar esse vídeo aí, você estará no ID, nos ajudando a pregar a palavra de Deus, sendo aí um evangelista digital. Posso contar com você? Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade aqui a esse vídeo, né? Olha, no vídeo anterior eu disse a vocês que estaremos tratando aqui de passagens bíblicas controversas. Mas eu analisei, eu sei que vai dar mais de um vídeo, né? Pelo menos 2 vídeos a respeito desse tema. É aquele tema que você fala, Vanderlei, nós aprendemos até aqui, já vimos aí, que nós não temos uma alma vivente. A Bíblia diz que somos uma alma vivente, né? Gênesis vai dizer que Deus forma o homem do pó da terra, sopra em seu nariz o fôlego de vida, o homem torna-se uma alma vivente. Muito bem, nós aprendemos. Depois, com Ezequiel e Eclesiástico, nós vamos aprender que isso se desfaz na morte, né? O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus a quem pertence, e esse espírito não é uma entidade, é a própria vida. E que a esperança do crente está no retorno de Jesus Cristo, na sua segunda vinda, onde então, finalmente então, né, os crentes em Cristo de todas as épocas ressuscitarão, né? Pois é, Paulo ele vai dizer isso claramente, né? Aqueles que dormem em Cristo Jesus serão ressuscitados, transformados, glorificados, terão encontro com ele nos ares, e nós, se estivermos vivos, também teremos aí, né, essa transformação, glorificação, e teremos esse encontro com Jesus nos ares, amém? Então essa é a esperança do crente. Não há uma alma penada por aí, não há uma alma penada vagando aí no espaço para lá e para cá, assustando as pessoas, né? Também não há uma alma boa no céu, no paraíso, e também não há alma má queimando no inferno, e também não há alma mais ou menos no purgatório. A Bíblia ela já deixa tudo muito bem claro, principalmente nos ensinos do Antigo Testamento, onde é mais claro, porque ainda não havia essa influência, né, grega, pagã, tá? Mas a partir do Novo Testamento, vocês verão que também não é diferente, a esperança é a mesma, tá? Às vezes a maneira de falar, porque usa contos, usa história, parábolas daquela época para que eles entendessem algumas passagens bíblicas. Você olha assim e fala, mas está escrito aí, ó. Está escrito de alma que não morre, de alma que está no céu diante de Deus, pedindo por vingança. Ó, essa passagem aí fala que o fogo do inferno é eterno, né? Que ele está queimando, que ele está... Não, mas vocês entenderão isso no próximo vídeo. Eu não vou tratar desse tema hoje, porque eu quero finalizar com vocês sobre essa esperança, né? Nós já falamos da morte de Jesus, da importância da morte de Jesus, o plano de salvação que foi elaborado antes da fundação do mundo, mas ao mesmo tempo que um vídeo nós vimos que a morte de Jesus é importante, porque ele assume o nosso lugar, ele morre por mim e por você, ele carrega sobre si os nossos pecados, nós vemos também no vídeo posterior, que foi o último que eu gravei, a importância da ressurreição de Jesus Cristo, e a ressurreição física, corpórea de Jesus Cristo, né? Então as pessoas fazem algumas confusões aí, eu quero eliminar essa confusão da sua mente hoje, falando aí da esperança do Novo Testamento. Paulo, ele vai dizer isso, né? Que Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo, tá? Porque se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. A nossa fé é vã. Podemos fazer tudo o que nós quisermos fazer aqui, porque somos os mais miseráveis, né, de todas as criaturas, tá?
Então vamos orar e vamos falar da esperança do Novo Testamento. O verso para memorizar está aqui em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Pega aí a sua Bíblia, tá? Pega aí a sua Bíblia para a gente poder bater esse papo a respeito dessa esperança aqui no Novo Testamento. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a sua santa palavra. Seja conosco, meu Pai, nos dê a sua bênção, que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos capacitando ao entendimento, colocando esse ensinamento em nossa cabecinha, em nossa memória, no nosso coração e nos ajudando também a levar essa mensagem para outras pessoas. Seja conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vocês estão ouvindo um latidinho de cachorro aí, tá? Eu tô no estúdio, mas está aberto aqui e o meu cão está latindo lá fora, mas eu não vou parar a gravação, me perdoem aí, tá? Ele está latindo lá fora, mas a gente não vai parar. Então o verso para memorizar, falando aqui da esperança do Novo Testamento, irmãos, diz assim, 1 João 5, 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Bom, isso aqui a gente vai voltar a discutir em outros vídeos, né? Até o final desse estudo. Por quê? Quando a pessoa pensa numa alma que está queimando eternamente, significa que essa alma ela está viva. Agora nós estamos aprendendo que para essa alma estar viva, ela teria que ter o filho, porque quem tem a vida eterna é Jesus Cristo. E se ela está no fogo do inferno é porque ela não aceitou Jesus Cristo, né, como seu Salvador e como o seu Senhor. Então já há uma contradição. Embora escrevesse em grego, todos os escritores do Novo Testamento, exceto Lucas, né, que não escrevia em grego, todos eles eram judeus, né? E, é claro, abordava a natureza do ser humano a partir da perspectiva hebraica integral e não de acordo com a visão grega pagã. Então nós vamos prestar atenção nas passagens do Novo Testamento a respeito do tema vida, morte e ressurreição, da natureza humana, que os escritores do Novo Testamento tinham o mesmo princípio de entendimento dos escritores do Antigo Testamento, né? Que o ser humano era integral. E mesmo sendo forte a visão grega pagã, estava muito forte ali o helenismo, né? A cultura grega no teatro, na poesia, na música, na literatura, vem também para dentro da igreja. Sim, vem para dentro da igreja também, né? A cultura grega ainda é muito forte hoje, a cultura grega, né? O platonismo dentro da religião cristã. Mas os autores, aqueles que escreveram a Bíblia, não tinham esse pensamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 20. Diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então as passagens aqui do Novo Testamento sobre a ressurreição dos mortos, sejam de Paulo, dos outros apóstolos ou do próprio Jesus, não dizem nada sobre almas ou espíritos imortais já estarem lá no céu, né? A esperança do Novo Testamento está na ressurreição e na segunda vinda de Jesus Cristo. Repito, a esperança do Novo Testamento está na ressurreição e está na segunda vinda de Jesus Cristo. Não tem nada de alma lá no paraíso. Então, nesse vídeo, nós vamos mencionar aqui algumas passagens relacionadas aos estados dos mortos. Quero mandar um abraço, meu amigo Raimundo, né? Diz ele que assiste esse vídeo e fica pensando, né? Até algumas brincadeiras que ele fazia com as pessoas que já descansaram, né? Viu, Raimundão? Um abraço para você. Citando aqui algumas passagens, alguns versos, Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40. E eu não vou estar lendo os textos, porque senão o vídeo ficaria enorme. Mas você está convidado a pegar a sua Bíblia e conferir, tá? Hebreus 11, 39 e 40 diz que os heróis da fé não receberão sua recompensa celestial até que recebamos a nossa, né? 1 João capítulo 5, 11 e 12, esse texto ensina que somente aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Já li isso aqui. Portanto, as implicações são claras. Não somos dotados de alma imortal,
pois somente aqueles que escolhem a Cristo receberão a vida eterna. E vocês sabem muito bem que essa história de alma imortal acontece lá no Jardim do Éden. Deus fala para o casal: olha, vocês não vão comer do fruto daquela árvore, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Lembrando que eles, né, ali nós somos alma, né? Então, vocês morrerão. Depois a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Né? A alma somos nós, seres vivos, tá? Todos nós pecamos. Então, o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos destinados à morte, né? E à morte eterna. E só somos livres dessa penalidade através de Cristo Jesus, do que ele fez no seu ministério de morte e ressurreição, e que continua fazendo no céu como nosso representante legal, nosso advogado, nosso sacerdote e sumo sacerdote, né? Então, é por aí, tá? E não há uma alma imortal. Quem falou isso foi Satanás. Falou para Eva: não, vocês podem comer, que certamente vocês não morrerão, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 19, irmãos, nossa esperança de ressurreição e vida eterna vem da onde? Vem da ressurreição de Jesus. Nós lemos muito sobre esse texto no vídeo anterior. Se não ressuscitarmos naquele momento, significa que Cristo não ressuscitou. Se isso for verdade, então todos morreremos e permaneceremos mortos para sempre. João 14, de 1 a 3, diz que Jesus prometeu preparar um lugar para nós e voltar para nos buscar. Essa promessa seria desnecessária se os mortos já estivessem no céu, não é mesmo? É aquele verso bonito que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar lugar, e quando eu terminar de preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para que vocês estejam daí para sempre, né? Daí para frente comigo, aonde quer que eu esteja. Ok? Então, quando é que Jesus virá para nos buscar? Quando ele terminar de preparar o lugar, então ele voltará na segunda vinda. Jesus prometeu preparar um lugar para nós e aí ele vem para nos buscar, tá? Então, essa promessa, ela seria desnecessária se essa crença, né, que os mortos em Cristo já estão lá no céu, eles estão desfrutando desse paraíso. João 6, 35 até 54, Jesus disse 4 vezes ali que no último dia ele ressuscitaria quem cresce nele. No último dia. Qual é essa referência do último dia? Na sua volta, né? Quando ele voltar pela segunda vez. Se os seres humanos serão ressuscitados, então precisam voltar à vida após morte, o que os impossibilita de viver em outro lugar como almas ou como espírito, como alguns pregam. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Diz ali que Deus ressuscitará os crentes falecidos e eles se encontrarão com os que estiverem vivos naquele momento. A ressurreição final não teria significado se as almas já estivessem no céu. É aquele texto que a gente vem repetindo sempre aqui. Paulo coloca muito bem isso, né? Que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois serão transformados, glorificados, serão um encontro com Jesus no céu. Ele fala: mas nós não precederemos. Nós, aqueles que estivermos vivos, também seremos transformados, glorificados. Quando? Esses dois grupos. Quando Jesus voltar, né? Aí ele diz ainda: ao ressoar da trombeta, né? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao verso 55. O mistério aqui é a transformação dos justos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda, né? A ressurreição dos mortos e a transformação dos justos vivos acontecerão ao mesmo tempo, tá? Não há um lapso de tempo aí. Tanto os mortos em Cristo quanto os vivos em Cristo ressuscitarão e serão transformados, né? Ressuscitarão os mortos e os vivos serão transformados ao mesmo tempo e ao mesmo tempo terão encontro com Jesus Cristo nos ares. Amém? Irmãos, mais uma vez, eu pedi isso no vídeo anterior. Façamos uma leitura atenta de 1 Coríntios capítulo 15. Tá? De novo, faça uma leitura atenta aí no capítulo 15, né? 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo 15 está repleto de informações sobre a ressurreição de Jesus, sobre a nossa ressurreição e a respeito de como todos seremos transformados e receberemos corpos imortais quando?
na segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 35 a 44. Todos iremos receber corpos imortais na segunda vinda de Jesus Cristo. Viu? Mesmo assim, só teremos a imortalidade por causa do poder sustentador de Deus. Abre aspas. A ausência de morte não significa que a vida humana será independente de Deus. O único que possui imortalidade inerente, não emprestada. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade inerente, uma imortalidade que não depende de outro, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Os seres humanos glorificados, atenção aqui, eu quero citar aqui Roy Gane, ele diz que os seres humanos glorificados continuarão a depender do Criador para o sustento vital. O autor está dizendo assim, mesmo depois que as pessoas que estão mortas serem ressuscitadas, transformadas, glorificadas, ou os vivos transformados e glorificados, nós continuaremos dependendo do nosso Criador para termos a vida, para termos o sustento vital. Nós vamos continuar dependentes dele, de Deus, para sempre. O rio da vida, irmãos, e a árvore da vida, mencionados em Apocalipse 22, demonstram que os seres humanos sempre serão dependentes da fonte da vida. E quem é a fonte da vida? Claro, é Deus. Ele também será a luz deles, conforme Apocalipse, capítulo 22, verso 5, né? Embora isso não signifique que o sol e a lua não estarão lá, o fato de que os seres humanos comerão frutas da árvore, beberão da água do rio, demonstra que serão ressuscitados em formas corpóreas. Em formas corpóreas, e não serão simplesmente espíritos desencarnados como alguns pregam. Os seres humanos serão ressuscitados para viver para sempre em forma corpórea. Não como presente corpo natural, não espiritual, que se decompõe e morre, mas com o corpo que é imortal, porque é espiritual. O corpo é transformado, mas a pessoa não se torna um espírito desencarnado. Paulo vai estar combatendo isso daqui porque já era uma heresia que estava entrando na igreja de Corinto, e a partir de agora você passa a entender estudando 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios 15, Paulo aborda a falsa crente de que não haveria ressurreição futura do corpo. Esse erro derivava da crença gnóstica helenística em uma alma imortal que alguns ou muitos crentes coríntios devem ter abraçado. Então, já naquela época, como eu disse, essa cultura grega pagã, helenística, ela já tinha entrado também dentro da igreja, também dentro do cristianismo, e alguns cristãos estavam abraçando, né? Paulo argumentou que negar a ressurreição corporal para os crentes era negar a ressurreição corporal de Jesus. Jesus, ele ressuscita, mesmo com o corpo transformado, glorificado, mas é um corpo corporal que se podia tocar. Ele até comeu, né, com os seus discípulos. Se as pessoas não forem ressuscitadas corporalmente, então está claro que Jesus também não ressuscitou, diz Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 19. Paulo, ele está refutando essa crença helenística de uma alma imortal e de uma ressurreição espiritual e não corporal. E se for o caso, devemos ter pena de nós, mais do que qualquer outra pessoa, pois cremos em uma mentira e, consequentemente, nenhum de nós será perdoado dos nossos pecados, diz Paulo. Nessa linha de pensamento, os crentes que estiverem vivos e aqueles que faleceram, portanto, não têm esperança na vida eterna. Então é muito triste, né, trazer essa cultura grega, helenística, pagã, para dentro do universo cristão e fazer disso doutrina. Nossa doutrina é bíblica. Em vez disso, irmãos, Jesus é chamado de as primícias daqueles que dormem, ou Jesus é as primícias daqueles que morreram. Abrem aspas. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém,
na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém de novo, né? 1 Coríntios capítulo 15, 22 e 23. A metáfora vem da primeira colheita. Assim como primeiramente vinham os primeiros frutos, primeiros produtos que sinalizavam que toda a colheita estava para vir em seguida, assim Cristo foi o primeiro, então viria a colheita. A colheita será de todos aqueles que são de Cristo Jesus. A palavra grega para primícias é aparchê e significa em primeiro lugar, primícias, e depois dádiva proporcional dos ganhos, uma oferta de gratidão. Poderia significar também uma oferta. Os israelitas apresentavam as primícias, o primeiro molho da colheita no templo, e um sacerdote o movia diante do Senhor. Agora, muita atenção nisso daqui. Todas essas ações aconteciam no dia 16 de Nissan e era um lembrete da promessa de uma colheita completa. Anote aí, estas ações aconteciam no dia 16 de Nissan e era um lembrete das promessas de uma colheita completa. Agora, irmãos, olha para mim aqui. É fascinante o fato de que Jesus tenha ressuscitado exatamente no dia 16 de Nissan. É isso mesmo. Jesus ressuscita como essa primícia dos que dormem, a primícia dos que morreram, no dia 16 de Nissan. Portanto, ele serviu como penhor, o primeiro molho, as primícias da colheita completa de todos os crentes que serão ressuscitados também um dia. Amém! Mas é importante notar que a colheita só será feita na sua vinda, na sua segunda vinda, né? Portanto, não há colheita que esteja sendo realizada fisicamente no céu, exceto para aqueles a respeito de quem somos informados de que foram ressuscitados ou levados diretamente para o céu, como o caso de Enoque, Elias, Moisés, né? Aqueles que foram ressuscitados dos mortos durante a ressurreição de Jesus Cristo, né? A novidade de vida de Jesus, Romanos 6,4, aponta para a nova vida e ressurreição de todos os crentes, tá? De todos os crentes. Embora Paulo tenha dito que todos serão vivificados, é muito importante isso aqui também, ele de modo algum sugeriu que todos receberão a vida eterna. Paulo não acreditava na salvação universal. Romanos capítulo 2, do verso 5 ao verso 12, Efésios 5, 6, 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 6 até o verso 10, né? Ele deixou claro que aqueles que serão ressuscitados na segunda vinda são aqueles que estão em Cristo Jesus. A oportunidade está dada a você ainda hoje, viu? Paulo ele está deixando claro que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus os que estão em Cristo. O apóstolo usou a expressão em Cristo em suas cartas para indicar um estreito relacionamento e unidade entre o crente e Jesus. Ele enfatizou que a ressurreição de Cristo realizou mais do que o seu próprio retorno à vida. A ressurreição de Cristo ofereceu vida eterna a todos os que exercem fé nele. A ressurreição de Cristo oferece vida eterna a todos os que exercem ou exercerem fé nele, em Jesus. Então virá o fim, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Irmãos e irmãs, meus amigos, o fim é caracterizado pela destruição de todo o principado, bem como de toda potestade e poder, que se referem aos principados e potestades de Satanás, né? Paulo usou os termos potestades e poder para denotar autoridade humana e poderes demoníacos. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, Efésios 1, 21, Efésios 6, 12. Na segunda vinda de Cristo, o juízo divino é executado sobre Satanás, incluindo todos os que pertencem a ele e escolheram seguir o caminho do mal e da destruição. Nós estamos falando aqui de escolha, né? Sempre que você lê a Bíblia, você sabe que tem dois caminhos. Um caminho que leva a Jesus, e ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? E um outro caminho
que é o caminho da perdição. Não há um meio termo. Ou você está com Cristo ou você está com Satanás. Mesmo que você refute, mesmo que você diga, não, eu não estou com nenhum. Eu não jogo nem no time de Jesus e também não jogo no time de Satanás, tá? Você pode querer ser aí o neutrão, querer ficar em cima do muro, mas a Bíblia, ela não aceita, né? Ela não aceita essa colocação. Ou você está com Jesus, ou você está no caminho que leva à vida, ou você está com Satanás, o caminho que leva à morte, tá? E Paulo, ele acrescentou, o último inimigo a ser destruído é a morte, ali em 1 Coríntios 15, 26. Essa erradicação não ocorrerá até depois do milênio, citado lá em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 10, né? Fala o que acontecerá no milênio e depois do milênio, quando os ímpios serão trazidos de volta à vida e será mostrado a eles que Deus é justo ao destruir o mal. Então eles perecerão no fogo final, que é considerado eterno, e as pessoas fazem uma confusão, imaginando que as pessoas ficarão queimando eternamente ali, porque a passagem diz que o fogo é eterno. Agora, esse fogo é considerado eterno porque os seus resultados duram para sempre, né? Dessa morte não há retorno, ele é eterno enquanto dura, tá? Enquanto dura ali o corpo humano que rejeitou a Cristo Jesus, que escolheu a perdição e escolheu a destruição ao lado de Satanás, né? Paulo explicou que de fato o corpo será ressuscitado. Ele usou a metáfora de uma semente lançada, a qual crescerá na forma de uma planta viva, mesmo que seja enterrada. Depois de fazer essa declaração, ele passou a afirmar que o corpo ressuscitado será um novo corpo, em 1 Coríntios 15, do verso 35 a 41. A semente não revela a planta que crescerá, nem mesmo se parece com ela, mas se transformará em planta. Da mesma forma, receberemos um novo corpo. Nesse ponto, Paulo destacou 4 diferenças que podem ser previstas em comparação com a ressurreição dos justos mortos. Primeiro, o corpo na terra é corruptível. Tá? O corpo na terra é corruptível. Como assim? Ele é sujeito à doença e também sujeito à morte. Mas esse corpo corruptível, ele se tornará incorruptível. Não estará mais sujeito à doença, não estará mais sujeito à morte. Segundo ponto, da desonra, nós iremos para um corpo glorificado. Nós temos um corpo em desonra e na transformação nós iremos para um corpo glorificado. Desonra por quê? Porque nós somos pecadores. Mas o corpo ressuscitado não terá essas limitações do pecado, né? Mas o corpo ressuscitado não terá limitações do pecado, ele será um corpo perfeito. Perfeito. Terceiro ponto, nosso corpo é fraco, pois o pecado afetou tudo, inclusive nossa capacidade de resistir ao pecado. Mas o nosso novo corpo será um corpo muito forte, resistente. Por último, um corpo natural, como eu disse já no começo do vídeo, será transformado em um corpo espiritual, tá? Nós estamos falando de um corpo sem massa, um corpo, né, como você imagina aí, um fantasminha transparente não, tá? Um corpo natural é esse corpo que nós falamos aqui, sujeito ao pecado natural que vem de Adão e espiritual porque vem de Jesus Cristo. Esse corpo perfeito, glorificado, sem pecado e que tem a vida eterna que depende de Jesus. Nos versos que seguem aqui em 1 Coríntios 15, Paulo explicou a diferença entre um corpo natural e um corpo espiritual. Vamos lá. Primeiro, não devemos presumir que Paulo tenha dito que somente o corpo natural é um corpo real e o corpo espiritual não é um corpo real. Não é isso que ele disse, tá? Simplesmente porque o corpo espiritual estará livre da maldição do pecado. Ufa, que maravilha! Quantas pessoas acham que o corpo espiritual, né, não é um corpo real, não é um corpo que a gente possa pegar, né? Ele está simplesmente dizendo que o corpo espiritual é um corpo que está livre da maldição do pecado. Herdamos o corpo natural de Adão, né? O Adão pós-queda, com limitações como doença, fome, dor, fadiga, morte, né? Enquanto o corpo espiritual vem de Jesus. O corpo espiritual vem por meio de Jesus Cristo. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é
um espírito vivificante, 1 Coríntios capítulo 15, 45. Adão recebeu vida, mas Cristo, ele dá vida. Ele não apenas recebeu passivamente a vida, mas concede a vida eterna a todo aquele que nele crê. Amém? O corpo que será dado aos crentes é um corpo espiritual e celestial, o que significa que é um corpo dotado da natureza espiritual de Cristo e não da natureza humana pecaminosa. Irmãos, somente na glorificação, será erradicado de nós, de uma vez por todas, a presença do pecado. Qualquer rastro, menor que seja do pecado, será eliminado por todo sempre do nosso corpo. Após essa explicação, Paulo conduz os leitores através de uma exegese do ministério, que é o ensino de que todos seremos transformados, 1 Coríntios 15, 51. Na segunda vinda de Cristo, aqueles que serão transportados para as nuvens com Jesus serão compostos por dois grupos na terra. Primeiro, aqueles que morreram. Segundo, aqueles que estiverem vivos. A mudança significará uma ressurreição corporal para os mortos em Cristo e uma transformação corporal dos justos vivos, ok? Ambos os grupos terão uma transformação de mortais para imortais. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52. Que maravilha, nós estamos aprendendo aqui. Irmãos, para encerrar esse vídeo de hoje, espero que até aqui você tenha compreendido e espero que você tenha aguçado a curiosidade de estudar mais sobre a morte, sobre a vida, sobre a ressurreição do ministério de Cristo em nosso favor. A morte perderá seu aguilhão e sua vitória. 1 Coríntios 15, 55. O pecado causa a morte. O pecado é um veneno mortal. Mas por causa da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição, que nós já estudamos aqui, ele conquistou a vitória sobre o pecado, ele conquistou a vitória sobre a morte. Temos a promessa segura de uma vida eterna, de corpos celestiais transformados e do fim do pecado, do fim da morte. Tudo por quê? Tudo porque Cristo ressuscitou dos mortos e ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, porque ele nos ama e ele não desiste de você, não desiste de mim. Amém? Amém. Agora, no próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre aquelas passagens controversas, Aquelas perguntinhas que você deva estar querendo fazer. Então, irmãos, aguce sua curiosidade, reflita sobre o tema que nós estamos estudando aqui, Ganhe um pouco de tempo. Ganhar tempo é estudar a palavra de Deus, é falar com ele, permitir que ele fale com você também. Ore em espírito de oração. Se você não compreendeu alguma coisa, peça ajuda a Jesus Cristo. Você pode ir no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e lá você pode acompanhar todos os estudos que nós estamos fazendo aqui em nosso canal. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado coisas maravilhosas. E nós estamos aguardando o seu retorno, para que os nossos entes queridos sejam ressuscitados, glorificados, e nós também, Senhor, que o pecado seja erradicado de cada um de nós, e junto com o pecado também, a morte seja erradicada, que possamos, assim como o Senhor deixou escrito ali em Apocalipse, através de João, que as nossas lágrimas possam ser enxugadas, que não exista mais dor, que não exista mais doença, que possamos ter vida e vida em abundância, vida eterna, que possamos estar contigo para todo sempre com as pessoas que nós mais amamos, com todos aqueles, os nossos entes queridos, os nossos amigos. Querido Deus, nos ajude a compreender, nos ajude a entender. Muitos irmãos aprenderam de maneira diferente do que nós estamos aprendendo hoje aqui. Que o seu Santo Espírito esteja com eles, consolando, esteja com eles guiando ao estudo da sua palavra. Conforte, meu Pai, e ajude, porque o Santo Espírito é o nosso professor, o nosso diretor. Nos batize com esse Espírito todos os dias e nos dê a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.